Positivos e positivas, mais um episódio no ar, amor. Mais um dia especial, abençoado, no qual aprenderemos demais. E você é nosso convidado de Deus, na verdade, do Senhor, para estar com a gente até o final desse episódio, que tem muita coisa. Tenho certeza que vai ter muita coisa que vai edificar a sua vida e vai fazer você enxergar tudo de uma maneira diferente. Verdade, né? O convidado de hoje é um enorme prazer tê-lo aqui, porque algumas pessoas deturpam algumas palavras dele e enxergam ele de uma maneira diferente daquilo que nós temos oportunidade de enxergar aqui nos bastidores, entendendo a sua linha de pensamento. Nós estamos hoje com uma pessoa que eu conheço, que eu tenho um carinho, que compartilho de alguns pensamentos, vejo a luta pelo evangelho, a luta pela libertação de um povo. Nós estamos aqui com Thiago Alicerce, Thiago Santana, na verdade, Isso. conhecido como Thiago Alicerce, pastor, possui uma igreja sendo implantada lá em Santos, vem de uma longa caminhada cristã. É um enorme prazer tê-lo aqui, meu amigo. Prazer é meu, Galego, Liz, muito legal estar aqui. Fiquei feliz pelo convite, espero poder contribuir com a jornada de vocês. Muito obrigada por ceder o seu tempo. Sabe que ele chegou aqui, gente, antes de a gente começar a gravar, eu já comecei a tirar várias dúvidas. Para saber como ele pensa, né, o ponto de vista dele, e voltado também à luz do evangelho, porque lá no seu Instagram você fala muito sobre algumas polêmicas, posso chamar assim? Sim, é né? o correto. Algumas coisas também que você já viveu e que você começou a ver de outras maneiras, seus olhos foram abertos. Mas antes de a gente entrar nessas causas, né, nesses assuntos, eu queria que você me falasse como foi o seu encontro com Deus realmente, assim, quando que você se percebeu filho de Deus? Legal. Eu venho de uma família bem brasileira, né, no sentido que era uma família católica, daquela que vai na missa no domingo e na quarta-feira vai no terreiro. Bem brasileira. Bem brasileira. Mas a minha mãe, ela tinha uma tia aqui de São Paulo, da Moca, que era metodista. E essa tia, ela sempre pregou o evangelho para minha mãe. E os meus tios, os irmãos da minha mãe, eles já congregavam na igreja presbiteriana lá em Santos, a igreja presbiteriana Jardim de Oração. E na semana que morreu o Tancredo Neves, eu não lembro exatamente o ano agora, de cabeça, eu tenho um irmão do meio, que é um pouquinho mais novo do que eu e que nasceu com alguns problemas, algumas deficiências. Meu irmão nasceu com mielo e com hidrocefalia. E uma criança com aquela 5, 6 anos de idade, ele lutou, né, pela vida desde que nasceu e tudo mais, e tinha algumas questões ali físicas, Cognitivas. né? E um certo dia nós estávamos brincando na rua de casa, ali no bairro da Aparecida, lá em Santos, e ele foi atropelado, porque nós morávamos na esquina de uma faculdade de educação física. Tinha muitos jovens que iam para a faculdade e nós estávamos brincando ali na calçada. Não lembro por que meu irmão atravessou a rua, ele tinha 5 para 6 anos e ele foi atropelado. E aí ele ficou entre a vida e a morte. Quando ele ficou no hospital, a minha mãe ficou muito desesperada. E como naquela semana tinha morrido o Tancredo Neves, a televisão passava o tempo inteiro o sepultamento, né, aquela coisa toda, foi uma comoção nacional. Então, ele ficou muito impressionado e ali, convalescendo no hospital, ele delirava e dizia que estava vendo o Tancredo. Né? Olha, o Tancredo. E minha mãe ficou desesperada, porque quando ele nasceu, ela o levava em tudo quanto era médium, e essas coisas, né? Eu lembro, tenho várias memórias assim de infância. Você tinha quantos anos? Eu sou quase 2 anos mais velho que ele. Então, se ele tinha 5 para 6, eu tinha 7 para 8. Então, eu lembro muito dessa época, porque, imagina, você é uma criança pequena, tem um irmão com problemas de saúde, seus pais estão sempre em hospital, cirurgia, aquela Se coisa voltam toda. para aquilo, né? Então, isso era. E aquele momento foi um momento assim: você vê seu irmão na rua, atropelado, aquela coisa toda. Foi muito, né, traumático, né? Uma coisa que marca a gente. 21 de abril de 85. Olha que legal. Então, isso foi em 85. Eu ia fazer 8 anos. Ele ia fazer... ele tinha feito 6. Tinha feito porque 6. Ele é de fevereiro. Então,
mais ou menos ali nessa semana ali, né, dessa data que aconteceu. Quando minha mãe está no hospital, ela faz um voto a Deus, sozinha. Ela diz: Senhor, se o Senhor preservar a vida do meu filho, eu vou servir o Senhor na igreja dos meus irmãos, que era a igreja presbiteriana. E assim aconteceu. Meu irmão teve uma recuperação muito boa, e a minha mãe quis cumprir esse voto que fez, e aí nós fomos para a igreja presbiteriana. E você vê que interessante, né? Por que será que ela escolheu a igreja presbiteriana e não os outros lugares onde ela frequentava? Provavelmente porque ela via muito mais que Deus estava ali, né, na percepção dela, do que os outros lugares. Vi o evangelho desde novinha, através dessa nossa tia metodista, que era aqui da Moca. E era uma tia, inclusive, muito engraçada, porque ela era italiana, né? Nós somos de família espanhola, mas meu tio era espanhol, ela italiana, então ela contava muita piada, ela era muito querida e evangelizava ali a família. Então minha mãe tinha toda aquela memória da pregação do evangelho. Meus tios já estavam na igreja, então eles tinham uma vida que testemunhava, e aí para ela foi automático, né? A vida que testemunha fala demais, né? Exatamente, muito importante. É importante você pregar para sua família e saber pregar também, né? Saber pregar de uma maneira agradável, né? Que não repila, né? Uhum. E uma experiência, então, direcionou sua mãe a determinado lugar, o qual provavelmente você também deve ter frequentado. Isso. Mas como que você consegue enxergar essa relação da experiência com a fé? Já que hoje você estuda muito essa questão psicológica, essa questão mental de como a fé se relaciona com a experiência. Porque muitos fenômenos que acontecem hoje não são necessariamente espirituais, e muitas experiências que ocorrem não são espirituais, são experiências naturais, humanas, decorrendo do nosso corpo. Como você consegue fazer essa análise diante do seu ponto de vista da sua vida e do global, assim, do que tem acontecido no universo? Comigo foi assim, quando eu dei minha vida para Cristo, eu era uma criança, na escola dominical. Então pregaram o evangelho para mim ali na classinha. Nessa igreja que você começou a frequentar com a sua mãe. E eu lembro que as memórias que eu tenho da minha infância são memórias de uma criança que orava, que lia a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira, a Bíblia adulta, né? Não Bíblia infantil, Bíblia adulta. Eu li a Bíblia inteira com 8 para 9 anos de idade. Eu tinha muita fome. E eu lembro que eu orava muito a Deus. E alguns autores dizem que você pedir coisas para Deus e Deus responder é uma forma de relacionamento com Deus, né? E eu lembro que algumas coisas eu pedia para Deus e Deus me respondia de uma forma que não dá para afirmar que não fosse mística, né? A gente fala com Deus e Deus te responde uma coisa específica ali que você pediu, que só você sabe. São coisas que vão desenvolvendo o teu relacionamento com Deus. Eu fui crescendo tendo esse relacionamento com Deus dentro de uma igreja presbiteriana, né, que tem a sua forma, mas depois, logo na adolescência, com 14 para 15 anos, a gente migra da igreja presbiteriana para uma igreja pentecostal. Ainda nessa jornada dos meus pais com relação às questões de saúde do meu irmão, a igreja presbiteriana tinha uma doutrina que ela não rejeita a cura divina, mas dificilmente é um assunto que é... Ela é mais contida, vamos dizer assim, né? Mais contido, né? E a minha mãe tinha muito essa questão da busca do sobrenatural. Ela reverteu isso para a fé evangélica. Ela ouviu dizer que tinha um pastor lá em Santos que orava e muitas pessoas eram curadas. E ela falou, vou para essa igreja. Eu fui o último aí. Eu relutei e fiquei na igreja presbiteriana alguns meses, até que depois ali o contato com a moçada da igreja, com aquela dinâmica de culto mais contemporânea, né? Guitarra, baixo, bateria, teclado e tal. Você estranhou no início? Bastante. Até porque a diferença era muito grande de classe social de uma igreja para outra. Uma igreja era no bairro do Gonzaga, lá em Santos, que é um bairro nobre, né? Um bairro turístico da cidade. E a outra era no Macuco, perto do Porto. Era uma igreja que não tinha, para você ter ideia, ela não tinha parede de alvenaria dos dois lados. Um lado era alvenaria, o outro lado era madeirite. Era uma igreja muito simples, muito totalmente outro tipo de pessoas, né? Então eu estranhei bastante, adolescente, né?
aquela coisa toda. Mas aí eu fui, e aquilo foi me envolvendo, e eu fui para o pentecostalismo com 14 para 15 anos. E também ali no pentecostalismo eu tive muita experiência com Deus, né? Experiências de caráter místico, né? De ver Deus agindo, fazendo milagres, de ter experiências com visitações do Espírito Santo. Tanto em você como em outras pessoas. Sim, sim, sim. Então... E hoje você valida isso realmente como uma experiência com Deus ou mais como um emocionalismo? Não, eu valido. E isso me ajuda, inclusive, a perceber Multiforma de Deus, né? E perceber a diferença entre o verdadeiro e o falso. Hoje você consegue perceber isso. Isso é uma das coisas muito importantes, né? Quando você vê lá no Velho Testamento que Deus chama o ministério sacerdotal, uma das coisas que Deus vai dizer lá para os sacerdotes, né? Vai dizer para Arão, para os filhos de Arão, é o seguinte, que a função do sacerdote também era ensinar o povo a diferença entre o precioso do vil, ou seja, aquilo que tem valor do que não tem valor, o santo do profano. Então, é papel do ministro ser capaz de dizer para o povo, isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é verdadeiro, isso é falso. Quando a gente olha, por exemplo, a doutrina apostólica, quando você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, dizendo para a igreja como a igreja lidaria com o místico, porque está lá, é só você abrir 1 Coríntios 14, você tem muita coisa ali, Paulo dizendo sobre, olha, se vem alguém, um incrédulo, e vocês estão aqui dentro só falando em línguas, o incrédulo não vai entender. Vocês estão sendo edificados, mas o incrédulo não vai entender. Agora, quando o incrédulo entra na igreja e ele se depara com a profecia, revelando os segredos do coração dele, o incrédulo vai fazer? Ele vai se dobrar. Então, Paulo estava dizendo assim, que o místico, inclusive, ele tem esse papel de dobrar a dureza do coração humano, né? Porque quando alguém vê algo que tem natureza sobrenatural, né? E é algo real acontecendo, um milagre, uma cura, a manifestação de um segredo oculto do coração, aquela pessoa vai dizer, opa, não tem como Deus não estar aqui, é como só eu sabia, João, né? capítulo 1, ali com Natanael, né? Quando Natanael chega para Jesus, Jesus fala para ele assim, olha, eu te vi debaixo da figueira. Sim, claro. E aí Natanael diz para ele, olha, realmente tu és um profeta. Ele diz, porque eu te disse que tu estavas debaixo da figueira, é que eu sou um profeta? E aí Jesus diz para ele, você vai ver muito mais coisas. Né? Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus descendo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esse caráter, não dá para você separar isso da igreja. Agora, o que Paulo ensina? Paulo ensina que isso deve estar debaixo do escrutínio de gente madura, de gente crente madura. Mas tem uma questão, né? Eu lembro que eu vim do espiritismo também, todas as religiões. Brasil, né? Brasil. Eu já rodei todas as religiões. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu também fui primeiro me converti numa batista, depois fui para uma pentecostal. E fui muito edificada lá, muito edificada mesmo. Só que eu lembro que logo que eu cheguei, eu era bem contida, assim. E eu achava que aquelas pessoas, eu pensei de tudo um pouco, assim, das pessoas. Nossa, você sabe que o pentecostal clássico é muito contido, né? O pentecostal clássico, o pentecostalismo clássico, ele não era uma coisa... o pentecostal clássico, ele é contido, ele é sério, ele é bíblico. Quem aqui é pentecostal raiz sabe, igreja pentecostal raiz é Bíblia, escola dominical, doutrina. Tem os momentos de exaltação, que se dá liberdade ao Espírito Santo, mas isso não é uma coisa como não é a regra, degradando com o tempo, né, e foi se tornando praticamente uma outra espiritualidade, que já não é mais o pentecostalismo, já é uma outra coisa. Eu particularmente gosto, sabe, do pentecostal. Eu gosto de ir na igreja pentecostal e tudo mais. Claro que a gente começa a entender a palavra e tem algumas divergências teológicas que a gente tem praticamente... Isso é normal em todas as igrejas. Mas eu lembro que quando eu comecei a ir, e eu já era toda contida, que as pessoas louvavam com as mãos levantadas, e hoje eu faço isso, eu já achava aquilo meio esquisito, porque já era muito diferente, né, do que eu vivia. E quando as pessoas manifestavam lá o poder do Espírito Santo, eu
Me lembrava um pouco do que eu vivi fora em outras religiões. Eu não sabia muito, até eu falava assim, nossa, mas isso a mesma coisa que está acontecendo lá onde eu vivia acontece aqui. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia pensar assim. E até hoje é uma dúvida. Eu falo, gente, mas será que a pessoa tem capacidade de mentir que está vivendo uma coisa e não está vivendo aquilo? Tem muita gente, tem. Nossa, e isso eu ainda falo pro Galego. Eu falo, Galego, mas você acha que aquela pessoa que parece ser uma pessoa tão séria, será que ela tem a capacidade de mentir? Isso ainda me deixa um pouco abismada, É sabe? porque o sobrenatural é mais fácil de fingir. Mas ela não está enganando É a muito si fácil de própria? fingir. Será que as pessoas se enganam mesmo? Não. Ou elas acham que está acontecendo? Como você vê Existem vários isso? fenômenos da mente que explicam isso. Por exemplo, o mimetismo. Você pode estar, de repente, num show de rock. O que é o mimetismo? Por quê? Que nem daquela hora, você falou escrutínio. Escrutínio é o voto, tá? Um voto. O escrutínio é, na verdade, um voto secreto. Daí, às vezes, talvez as pessoas de casa não consigam entender esses tipos de O termos. escrutínio é você estar exposto à avaliação. A avaliação é o voto, a julgamento. origem da palavra é isso. O presbitério, Uhum. a igreja madura, tem que ter gente para olhar o que está acontecendo e dizer, isso aqui não é de Deus. Perfeito. E quando fala do mimetismo, ele está falando da questão de imitação. Mimetismo vem de você por copiar exemplo, comportamentos. Por exemplo, se eu estiver pregando, vamos dizer que eu estou pregando aqui na igreja, tem uma multidão me assistindo e tem algumas pessoas sentadas aqui atrás. Se alguém bocejar aqui atrás de mim, muita gente na igreja começa a bocejar também. É um reflexo. Isso tem a ver com vários fenômenos, né? Não é sono, não. Nem sempre é sono, é uma reação natural. Uhum. A gente, se você estiver num lugar onde todas as pessoas estiverem muito ansiosas ou receosas por algum motivo, mesmo que você não saiba qual é o motivo, aquilo vai te atingir emocionalmente. Você vai sentir até fisicamente aquela, vamos chamar de energia, a questão psíquica ali, né? Não energia no sentido de Místico, assim. Não, você tá a mesma falando? coisa no se sentido alguém- como se fosse uma emanação Uhum. emocional que te contamina, porque nós temos essa sensibilidade. Por exemplo, se você estiver trabalhando numa empresa, tiver 20 mulheres, com o tempo, se elas trabalharem juntas durante vários meses, anos, elas começam a menstruar sempre juntas. Sim. Porque são coisas que têm a ver com a nossa parte orgânica, psicológica, tem a ver com coisas que a gente não percebe com a razão um do outro, mas a gente percebe no inconsciente, como os hormônios, os odores, essa coisa toda. Então, existem fenômenos que são mimetismo. É o seguinte, você está num lugar, alguns começam a rir, todo mundo vai rir. Não necessariamente foi o Espírito Santo. Isso não significa que, vez ou outra, o Espírito Santo não faça. Mas, uma coisa que é muito importante é que tudo aquilo que é vulgarizado, ele perde a importância. E é o que nós vemos hoje, talvez no meu caso, a minha crítica principal com relação a esse tipo de coisa, é que há uma vulgarização dos fenômenos, como se os fenômenos pudessem ser invocados a bel prazer de quem invoca. Seria uma repetição de comportamento? Então assim, por exemplo, eu hoje venho aqui e prego aqui para vocês, na igreja. De repente o Espírito Santo moveu e algumas pessoas riram. De repente foi um riso terapêutico, elas estavam ansiosas, depressivas, e de repente naquele momento o Espírito Santo tocou naquelas 3 ou 4 pessoas, elas riram. E aquilo foi de Deus, tanto é que aquela depressão, aquela ansiedade, aquela coisa foi embora sobrenaturalmente, porque aquilo foi um tratar de Deus específico para elas. Só que amanhã eu vou pregar em outro lugar. Aí as pessoas lá no outro lugar já estão esperando que eu faça as pessoas rirem, entende? Aí lá eu não vou mais deixar o Espírito Santo fazer, eu vou provocar, utilizando Sim. da sugestão, da manipulação, do uso de várias coisas, né? Mas é tão complicado isso, né? Porque envolve tantas coisas do ser humano, né? Que a gente tem, que é muito carnal mesmo. Ego, como agradar as pessoas, como prender elas na igreja. Eu estava até conversando agora há pouco com um amigo. E hoje, assim, a gente acaba, o ser humano, tendo a preocupação de como eu vou fazer a minha igreja ficar cheia, ou como eu vou fazer com que as pessoas se sintam confortáveis, quando, na verdade, o evangelho, a realidade é que ele não é confortável, né? Ele não é... Eu tenho uma história engraçada que é o seguinte, uma pessoa da minha família estava num culto, eu estava presente também, isso já faz, sei lá, mais de 20 anos atrás, e tinha um pastor que estava ficando famoso
porque ele colava as pessoas na parede. Então ele dizia assim, olha, o Espírito Santo está em mim e tal, e Pastor receba a unção, Super Bonder. e colava as pessoas na parede. E aí tinha uma pessoa da minha família, Como colava a pessoa na parede? colava, a pessoa ficava presa na parede, assim, como se fosse Como se tivesse colada como se mesmo. fosse aquele brinquedinho da 25 de março que você joga assim e cola na parede. Colava na parede. Aí ele pegou uma pessoa da minha família e colou na parede. Quando acabou, nós fomos conversar. E aí, você colou mesmo? Não, eu não colei. Não senti nada. E por que você colou lá? Ah, porque todo mundo ia ficar olhando para mim, achando que eu era o carnal que não colava na parede. Todo mundo colando na parede, eu não vou colar. É. Então isso é uma coisa que todos nós estamos Experimento expostos. social, né? É um Você vê? experimento social. Uhum. É um experimento social. Eu lembrei agora de uma vez, né, que uma moça e foi orar por nós, né, amor? E aí ela falou que eu seria cantora, né? E daí na hora eu falei, gente, mas Deus vai ter que operar um milagre muito grande aqui para eu virar uma cantora. É como Jesus. esse fenômeno atual que tem enchido galpões pelo Brasil, do pessoal que revela CPF, RG, essas coisas, né? É interessante que... O Serasa, não? Não sei. Mas você acha que isso é impossível? Você acha Não, eu vou te falar o que eu acho. Eu acho que isso se multiplicou depois que multiplicou a tecnologia. Reconhecimento facial, ponto eletrônico, rede social, Google, tudo é muito bem preparado. Eu desafio, o Galego me ajudaria nisso aí, eu desafio qualquer um desses profetas que leem RG, CPF, a fazer isso no ambiente fechado, Galego. A gente aluga uma sala de hotel, um salão de hotel, não Só traz a pessoa. Local, não revela o local e leva o profeta. Pode ser o mais famoso que tiver. E nós escolhemos 20 ou 30 pessoas, nós colocamos lá e dizemos o seguinte, ó, o tempo que você precisar. O tempo que você precisar, a gente vai ficar esperando aqui, você adivinhar um RG. Mas, então... Sem a equipe, vai ser os profetas, ó, põe água, põe a lenha, se descer fogo do céu é profeta, senão não é. Quando revelar. Pronto, revelou. Calma, gente, que eu tô aqui para apaziguar isso, calma. Mas assim, então, calma. Você acha que isso não é impossível de acontecer? Não que as acho. pessoas nunca... Todas as pessoas que revelaram RG ou coisa assim, isso sempre foi armado? Ou não? Acho que é impossível. Assim, Pode acontecer. Eu não tenho nenhuma restrição a respeito de nada que Deus queira fazer. Deus pode fazer. Quem é o homem para falar o que Deus pode ou não Deus pode pode, fazer né? todas as... Mas ele está gente, restrito à sua eu acredito soberana em tudo. vontade, ao qual foi decretiva por intermédio da sua palavra. Eu acredito em muita coisa, Thiago. A questão é como eu disse, o sobrenatural é mais fácil de fazer é mais fácil de fingir do que de fazer de verdade. O C.S. Lewis falava isso, mas sobre a santidade, né? O C.S. Lewis falava assim, santidade é mais fácil de fingir do que conquistar, ele dizia, o C.S. Lewis. Mas o sobrenatural, ele pode ser manipulado, ele pode ser fingido. Recentemente agora, o João de Deus não estava lá em Abadiânia? Sim. As pessoas vinham do mundo inteiro. A Oprah vinha se consultar com o João de Deus. Depois descobriram que era uma farsa. Meu Deus. Ele estuprava e violentava as mulheres. Porque é um fenômeno psicológico, de sugestão, de manipulação, uma série de coisas. Não, em todas as crenças existem isso. Todas Sim, as crenças. sim, Agora, sim. recentemente na questão evangélica, teve como a mulher que saiu até em filme? A deputada, como que chama? A Flor de Lis. A Flor de Lis. A Flor de Lis, ela era uma das personalidades evangélicas mais influentes do Brasil. Ela foi deputada federal, ela tinha 9 igrejas no Rio de Janeiro, ela ocupava os maiores púlpitos do país, ela ombreava com algumas das maiores autoridades da igreja evangélica brasileira o tempo inteiro. Ela passava por milhares de profetas todos os dias e ela foi presa por assassinato, ela tinha relações sexuais com os seus filhos adotivos e tem uma série de coisas que eu acho que até que não combinam com o clima aqui do podcast. Mas e por isso que a nossa crença e nós precisamos estar realmente ligados a Jesus. As pessoas, claro, Jesus, ele se manifesta através de nós, né? Só através, a gente é insuficiente, né? Apesar de nós. Apesar de nós. Mas
saibam que nós todos, não é somos só nós que estamos aqui, todos somos falhos. Então, assim, nunca deixe de crer no poder de Deus se você vê uma pessoa que está em liderança, está em cima de um púlpito cair, porque realmente somos muito falhos, né? Sim, Agora, com certeza. como que você percebeu isso? Porque você viveu um tempo nisso, né? Você presenciou vários Eu presenciei milagres, pelo que muitas você coisas falou. autênticas, presenciei muitas coisas autênticas. Inclusive, ontem eu estava lá em Santos tomando uma sopa com algumas pessoas da nossa igreja e tal, que a gente se encontrou até por coincidência. E uns 3 ou 4 domingos atrás, eu preguei sobre cura divina. Foi a mensagem de domingo da nossa igreja. Cura divina. Preguei sobre cura. E eu preguei sobre cura porque eu senti um impulso de Deus de fazer isso. Eu fui impelido pelo Espírito a fazer isso. Um certo dia me deu um estalo e eu falei, eu preciso pregar sobre cura. No domingo eu falei para a igreja, domingo que vem eu vou pregar sobre cura e nós vamos orar por todos os enfermos da igreja. E por pessoas que vocês queiram colocar em oração. Cura espiritual, cura física, não sei se física seria o nome. Eu preguei sobre cura divina. Uhum. Né? Disse que Jesus nos enviou a impor as mãos sobre os enfermos, no nome dele. Né? Sim. Preguei a palavra. E aí, ontem, uma irmã da nossa igreja me encontrou e me disse assim, olha, Tiago, eu preciso testemunhar, que é o seguinte, o meu marido tinha feito o processo seletivo para uma empresa, ele ia trabalhar embarcado, nós estamos ali no Porto, né? Ele ia trabalhar embarcado e ele não foi aprovado no exame de ASO por uma questão de saúde. E ele ficou muito triste, era um emprego muito bom, era um emprego que ele tinha sonhado, eles tinham vindo do Rio de Janeiro para Santos por conta dessa situação, desejo por esse trabalho, e ele ficou muito desolado porque não conseguiu aquele emprego e ela me disse, olha, no domingo, quando você disse que iria pregar e orar por cura, então nós cremos. Aí ela me contando, né? Eu disse para ele, você vai lá e você vai receber oração por cura. E aí nós fizemos o culto de domingo, eu preguei a Bíblia. Preguei assim, olha, tá aqui, ó, Marcos 16, Jesus diz que ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, em meu nome, esses sinais seguirão os que creem. Né? E ali Jesus disse, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficaram curados. Eu disse para a igreja, nós não temos o poder de definir quem vai ser curado, a hora que vai ser curado, o que vai ser curado. Mas Jesus nos ordenou a pôr as mãos e orar por cura. Então, eu disse para a igreja, todo aquele que diz, eu curo a hora que eu quero, é charlatão. Esse você descarta. Sim. Esse é mentiroso. Agora, o homem de Deus, o cristão, o crente, ele, quando vê alguém doente, ele se compadece. Porque tem a ver com isso também. Você está doente, eu não passo reto, indiferente a você. Está doente, então a sua doença, ela provoca em mim. Samaritano, né? A sua doença provoca em mim o desejo da oração, a compaixão. Sim. Tem muito a ver com isso também. Não é só questão... tem essa questão humana, humanitária, né, social, do cristão ser alguém preocupado com a enfermidade alheia. Está doente, eu vou orar por você. O homem que Claro. se coloca na intercessão por outra Exatamente, vida que está ali, exatamente. sabendo que Deus é o quem opera todas as Exatamente. curas. Dito isso, qual foi a maior experiência que você já viveu assim, que possa ser relatada de maneira... Então, aí eu vou te contar essa, eu vou contar mais uma. Esse irmão foi lá no culto de domingo, ele recebeu oração por cura e ele foi fazer outro processo seletivo e aquele problema que tinha constado no primeiro exame, que impossibilitou dele ser contratado, no novo exame não constou. E ele já foi contratado. Então ontem a irmã estava me testemunhando assim, olha, ele fez novamente o exame, não constou, então ele creu que foi curado e agora já está contratado, daqui a 15 dias ele começa. E eu falei para ela assim, olha, provavelmente eu fui impelido a pregar sobre cura por causa do teu marido, porque vocês devem ter ficado muito tristes, devem ter orado, pedido a Deus e não teve, Deus teve que me incomodar. E a pessoa tem o discernimento que não foi você, o Tiago. Exatamente. E aí entra uma outra experiência que eu tenho, que eu gosto de contar, exatamente porque tira esse aspecto de que... Porque isso que é o grande problema que eu vejo, sabe? Você está a serviço de Deus, aí Deus te usa e você quer fazer daquilo uma maneira de explorar o irmão, de tirar vantagem. Então,
Eu lembro que eu era um pastor jovem, né? Isso talvez já faz mais de 20 anos. Eu fui ordenado ao ministério com 23 anos de idade. E a primeira igreja que eu fui pastor era uma igreja na periferia da Baixada Santista, num bairro chamado Jardim Rio Branco, ali em São Vicente. Na época era um bairro ainda favelizado, hoje não é mais. E eu lembro que eu preguei num culto de quarta ou quinta-feira, um dia da semana, e uma irmã veio pedir oração. E ela disse assim: pastor, eu tenho um exame para fazer, não quis abrir o que era, mas eu preciso muito de uma oração. Só que eu estava com pressa, porque como eu era pastor nesse bairro, mas a igreja sede era em Santos, e eu tinha algum compromisso na igreja sede, então eu queria acabar o culto, pegar o carro e ir embora. Só que ela me parou ali. E aí eu fiz uma oração muito apressada. Eu pus as mãos nela e disse: Senhor, em nome de Jesus, abençoa essa irmã, cura ela, abençoa esse exame, em nome de Jesus, amém. Amém, irmã? Amém. Então tá bom, tenho que ir e tal. E fui embora. Não é que eu fui insensível, eu estava com pressa, orei da melhor forma que eu podia. Passaram uns 15 dias, ela veio testemunhar, ela veio contar. Aí ela disse assim: olha, eu pedi oração porque eu tinha alguns nódulos cancerígenos e o exame que eu iria fazer era para ver como é que estava para operar, não era um exame para saber se tinha. Já tinha a cirurgia marcada, tudo ali constatado. E quando ela fez o exame, o médico foi olhar e disse para ela assim: olha, alguma coisa aconteceu, o exame não é seu. Ela disse: não, é o meu exame. Meu Deus. Aí o médico, porque o médico vinha acompanhando ela, né? Aí o médico falou: não, porque no exame você não tem mais nada. Ela disse: então foi a oração, foi Deus que me curou. Né? E ela voltou contando isso para a igreja. E para mim, eu era muito jovem, tinha ali 23, 24 anos de idade, foi importante isso para eu ver, e por isso que eu gosto de contar muito essa história, porque talvez eu nem tenha feito a minha melhor oração, sabe? Com tanta fé? Não, eu estava com pressa. Foi uma coisa assim, sabe? Então, foi algo que Deus fez. Não foi a minha unção, o meu dom, nada. Eu simplesmente coloquei as mãos como a palavra ensina, usei o nome de Jesus e fui embora. Ô, Thiago, por que você percebeu assim que tem coisas que nem... Porque agora, conversando com você, eu vejo que assim, você não é contra isso, não é que você não acredita nos milagres, talvez nos dons, ou né, nessas coisas que acontecem no poder, na manifestação do Espírito Santo. Você só classifica, vamos dizer, o que é verdade e o que é uma imitação de comportamento. Em qual momento, por que você despertou para isso? Né? Porque às vezes via muito falso. E por que você viu? Como você percebeu que era falso? Assim, ó, qual que é a minha história nessa coisa toda? Eu me tornei pentecostal e aí eu me tornei aluno e professor de um seminário chamado Verbo da Vida, que é um seminário bastante conhecido no Brasil. Hoje é uma denominação. Quando eu fiz, eu não lembro se já era uma denominação, mas pelo menos se era uma denominação, era ainda bem localizado. Eu fui aluno do Thomas Dawson, do Buddy Wright, que foram os fundadores desse movimento no Brasil. E eu comecei a perceber que aquilo que eu ensinava, porque eu logo me tornei professor, né, muito jovem, aquilo que eu ensinava não funcionava. Então, por exemplo, uma coisa que nós ensinávamos no seminário Verbo da Vida era que se você estiver em santidade, não tem como você não ser rico, 100% saudável, sem nenhum problema. O diabo não pode tocar em você. Se o diabo tocou em você, se nasceu uma verruga no seu cotovelo, você deu uma brecha. Sabe? E onde você tinha aprendido isso? Eu aprendi com a teologia do Kenneth Reagan. Mas não na Bíblia? Não na Bíblia. Né? Mas toda vertente ruim teológica, geralmente, ela não é necessariamente herética. Porque heresia, sofismas, né? Porque heresia é uma coisa muito mais profunda. Por exemplo, heresia é alguém dizer que Jesus não é Deus. Isso é uma heresia, porque está negando uma verdade fundamental da fé. Agora, a maioria das doutrinas que são problemáticas ou das tradições teológicas que pendem para uma coisa falsa, elas são ênfases exageradas. Então, assim, Deus pode nos abençoar
Pode. Deus pode abençoar alguém financeiramente? Pode. Se você for... Eu sempre digo para as pessoas, se você crê em Jesus e você se torna uma pessoa que crê em Jesus, que vive da melhor forma, né? Consciente da sua fé, da palavra, com integridade, com caráter, quando você está bem por dentro, geralmente as coisas fora começam a funcionar melhor. Você vai começar a prosperar. Por quê? Porque você vai se consertando, você vai se pacificando, você começa a tomar melhores decisões, você entra numa parceria com Deus, Deus começa a te dar demonstrações do que Ele está contigo e as coisas vão melhorando. E você acha que Deus quer que nós tenhamos uma vida em abundância? Eu creio que Deus quer que nós tenhamos vida eterna. Isso significa que eu posso estar na arena com os leões, prestes a ser devorado com a minha esposa e os meus filhos, e eu entendo que ali é vida abundante, mesmo que o leão vai arrancar minha cabeça, porque eu estou no último grau da espiritualidade cristã. Eu estou a ponto de ser martirizado por amor ao evangelho, e é a maior glória que um ser humano pode receber, Estevão. E isso vai me salvar, vai me dar salvação, e isso é só que, de repente, para alguém que aprendeu que bênção é só as coisas darem certo segundo a sua vontade, isso a pessoa está ali. Imagina um crente dos dias de hoje, dentro dessa vertente, na arena para ser devorado pelos leões. Ele ia dizer que ele estava pedindo perdão a Deus pela brecha que ele tinha dado. Entende? Então ele fala assim, deixa eu fazer uma campanha de 7 dias aqui para me levar dos leões. Então ele ia invocar a passagem de Daniel. Por que Deus fechou a boca do leão com Daniel, mas os cristãos eram devorados nas arenas romanas? Então o que acontece? Quando você tem uma ênfase exagerada, você tem uma distorção da verdade. Porque qual é a verdade? Deus quer te dar vida abundante? Sim. O que é vida abundante? Vida eterna. E a vida eterna significa que você, para ser salvo, se precisar, você se abstém de toda a riqueza. É muita maturidade espiritual, né? Porque a nossa vida terrena, a gente é apegado ao material. É por isso que todos os dias a gente precisa ser renovado no Senhor, porque é uma realidade, né? O ego, a vaidade, claro. O material. Se a gente falar que a gente está livre, não está livre. Né? Claro. A gente tem que estar em oração e pedir pela graça do Senhor todos os dias. Para vir aqui, eu passei perfume. Eu me vesti e passei perfume. Então, um perfume não é uma coisa barata. Eu comprei o perfume e passei. Por quê? Porque eu quero chegar cheiroso. Quero cumprimentar o galego cheiroso, porque o galego também está sempre cheiroso, né? Eu quero chegar perto da Liz cheiroso, né? Sim. Porque eu estou vindo de Santos, eu não quero chegar aqui com maus odores. Isso custa dinheiro, né? Então não é errado você ter as coisas e usufruir das coisas. Porém, o evangelho Jesus foi muito claro quando ele disse que nós podemos perder a eternidade por causa das coisas. Então, a grande questão é, se te custasse a eternidade, você abriria a mão das coisas, do status, da posição, dos apetrechos, do shampoo, do perfume, do carro, da joia? Você abriria a mão se isso te custasse a eternidade? Porque esse é o ponto do evangelho. Entende? E falaria, me leva logo já. Sim. Você está disposto a largar tudo e seguir? É difícil. É lógico. E o problema é que a grande ênfase dos nossos dias, como nós estamos numa sociedade materialista, hedonista, né? Outra parênteses, hedonista é aquele que busca satisfação somente no prazer. Minhas experiências têm que ser somente boas. Eu não posso ter experiências que não sejam tão agradáveis. Eu não consigo enxergar que uma experiência ruim provém desse Deus que só me dá experiências boas. Automaticamente é um ser que criou um Deus hedonista, onde ele só te dará experiências boas, maravilhosas, quando nós sabemos que nem todas as experiências com Deus são experiências que manifestam coisas alegres. Por vezes são processos de dor, de sofrimento, mas que ele irá agir e providenciar coisas na sua vida. Talvez, sabe aquele trabalho que não deu certo? Foi Deus. Sabe aquela vez que você foi reprovado num trabalho por causa da sua saúde, que talvez estivesse em péssimo estado, mas Deus
te deu uma experiência ali para que depois ele manifestasse a sua glória. Então isso é muito importante, viu? O povo cristão deveria ser aquele povo estranho que ama mais a eternidade do que a felicidade, né? Então, quando você troca o alvo da vida cristã, da eternidade, para a felicidade, você corrompe completamente a nossa crença e a nossa fé. Porque você torna uma fé que é transcendente e materialista. Esse é o nosso grande problema. Vou falar uma coisa aqui. Talvez muita gente vai ter que ir além para entender. Uma grande questão hoje para o evangélico brasileiro é a questão da influência das ideias marxistas na igreja ou na sociedade, né? E essas ideias, elas têm como ponto fundamental o materialismo. Sim. O materialismo. E quando você tem uma fé materialista, quando você tem uma crença materialista, você pode estar chamando de outra coisa, mas você está remando na mesma direção. E você fala isso em pregação mesmo? Ou tipo dízimo, essas coisas? Não entendi. Em que sentido? Quando você fala em fé materialista, assim, pelo que eu entendi, quando você fala assim, é você fazer uma barganha com Deus sobre prosperidade. Eu entendi mais como prosperidade. Jesus falou assim, no Sermão da Montanha, né? Jesus disse assim, não ajuntei tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem corroem e onde o ladrão rouba. Ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem e o ladrão não rouba. Então, assim, uma vida piedosa, uma vida de santidade, é uma vida que sempre, quando eu tenho que escolher entre a matéria e a eternidade, eu fico com a eternidade. Sim. E no senso comum do evangélico médio brasileiro hoje, por conta de toda essa influência de uma série de falsas doutrinas, se foi corrompendo de forma sutil o cerne da mensagem cristã, que começou a ser como consequência imediata de uma vida piedosa, uma vida bem-sucedida e caminhando para a felicidade. Sim. Só que uma pessoa ela pode estar feliz, bem desenvolvida, próspera, ela pode ser a sua melhor versão e estar rumando diretamente para o inferno. Sim. E uma pessoa pode ser a sua pior versão, ela pode estar humilhada, pisoteada, abandonada, porque ainda que os meus pais me abandonassem, o Senhor não me abandona. Não é isso que diz o profeta? Então, ela vai estar no seu pior momento, ela vai estar com dificuldade, doente, mas ela vai daqui para a eternidade. Mas isso também A nossa lógica não comporta isso. É a nossa lógica. Isso que eu ia falar, só o Senhor para nos dar graça e fazer com que a gente tenha esse entendimento. Por isso que eu acho que ele se manifesta de tantas formas e tão diferentemente para as pessoas, né? Porque cada um vai ter a sua experiência. Porque se você pegar uma pessoa que não tem comunhão com Deus, é uma pessoa que nunca leu a Bíblia, dificilmente, talvez ela acredite na eternidade. Quando você fala para ela, ela vai realmente falar assim, vou viver aqui o hoje e vou ser feliz enquanto eu tô viva. Que é muito do que as pessoas pensam, porque elas não conseguem vislumbrar, elas não conseguem sentir. Por isso que eu creio que na verdade, não é nós que encontramos a Deus, e sim é Deus que nos encontra, nos resgata, né, e nos chama para realmente a gente viver o nosso propósito e que através da gente ele possa fazer tudo aquilo que ele quer fazer e que a gente comece a compreender. E eu falo assim por experiência do que eu vivi. E a gente sempre fala através daquilo que a gente viveu, né? Se eu olhasse para minha vida lá atrás, Thiago, talvez eu falasse assim, jamais trocaria o que eu vivia, que é tudo que todo mundo quer, a fama, o dinheiro, os aplausos, o reconhecimento, por uma vida de renúncias. Né? Porque você ser cristão é você querer todo dia esmagar o seu ego, a sua vaidade, é você olhar e falar, isso aqui é puro ego, é pura vaidade, tira esse sentimento de mim, de inveja, tira esse sentimento de todas as coisas, né, que a gente é nutrida. E é só pela graça do Senhor mesmo. Nós somos insuficientes para ter esse tipo de atitude. Né? Humanamente, nós não conseguimos escolher pela eternidade. Sim. O que acontece é que talvez até você que está na sua casa, você foi instruído a uma vida feliz. Você foi instruído que todas as coisas iriam cooperar
para você viver uma vida como bela. como se a felicidade fosse o objetivo da existência. Qual é o Exato, objetivo da existência? Ser feliz. exato. É o E que a nossa cultura nos ensina. É isso mesmo. o ser humano daí buscou algo que lhe traga felicidade. Minhas experiências têm que me trazer felicidade. Tudo que eu vivo é para manifestar uma felicidade. As crenças normalmente visam trazer o ser humano a uma felicidade suprema, conquistar o nirvana, você ser feliz, você ser próspero. O cristianismo ruma completamente ao contrário. Ele fala para você ser alegre em meio à tristeza. Exatamente. Então, o cristianismo impacta a nossa vida dessa forma. Nós conseguimos rir mediante as nossas dores, sabendo que são experiências provindas de Deus que irão fortalecer o nome dele. E aquela frase daí, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não há medidas que possam nos separar desse amor. Então, não há enfermidade, não há infortúnios que nos distanciem do amor de Cristo, e nós conseguimos enxergar esse amor. É latente ver as experiências que nós vemos aqui de pessoas piedosas que vivem uma vida diante de Deus e têm experiências genuínas com Ele e manifestam esse amor. Mas nem sempre essas experiências são experiências naturais, são experiências manipuladas que geram dores. Porque quando eles veem que é uma experiência falsa, eles se afastam daquele Deus que eles criaram. E você tem lidado com esse tipo de coisa diariamente. Pessoas que conheceram um falso Deus através de uma falsa experiência. E quando vem... Você pode pregar sobre Jesus uma vida inteira e nunca pregar a palavra de Deus. Porque você pode usar Jesus como uma figura, como uma espécie de amuleto, sem pregar a mensagem de Jesus. Para validar sua personalidade Você também. pode pregar Jesus como, por exemplo, olha, se eu te disser assim, olha, essa caneca aqui, toca nela que ela te cura. Então alguém vai dizer para você assim, ó, Jesus, tá vendo? Busca Jesus que ele cura. Então a pessoa, ela vai a Jesus sempre como se Jesus fosse um totem místico de poder, um amuleto, um artefato. Então eu preciso, eu vou em Jesus. Eu quero, eu vou em Jesus. Eu busco Jesus para receber, eu busco Jesus para ter. Então o que Jesus ficou reduzido ao quê? Ao gênio da lâmpada, sabe? Mas a gente tem que ter duas perspectivas, assim, porque eu penso assim, talvez ele não te dê a cura que você está procurando, mas eu creio que Jesus cura de alguma forma. Sim. Nem que a cura seja você aceitar a viver conforme a vontade de Deus. O ponto é o seguinte, nós não sabemos, Deus sabe tudo. Então Deus sabe, por exemplo, Deus sabe quem vai ser curado e vai viver para a glória dele, e essa cura será um meio de levar essa pessoa para a eternidade. E Deus sabe até quem é a pessoa que, se ela for abençoada, aquilo vai ser perdição para ela. Você concorda comigo que para muita gente dinheiro é perdição? Sim. Tem gente que o castigo de Deus para aquela pessoa é dar dinheiro para ela. Sim. Assim, ó, você vai se perder, toma dinheiro, vai lá, se afunda. Entende? O maior juízo de Deus é permitir a gente viver conforme a gente quer. Uma igreja lotada pode ser o julgamento de Deus sobre um pastor. Forte. Pode ser o juízo de Deus sobre um pastor numa igreja lotada. É verdade. Eu vou te dar a igreja lotada. Você quer a igreja lotada? Eu vou te dar. Todo mundo vai ser salvo, menos você. Vou te dar. Como? Eu tô comendo todas aqui. Deixa eu comer também. Nossa. Você tá vendo toda hora. Sobrou uma pra mim, gente. Eu tô aqui. É multivitamínico, são as gominhas da Inove Whey, que são nosso parceiro. Eu tô completamente vitaminado hoje, viu? Nossa, muito bom. São muito gostosos. Você comeu todas? Tava aqui, eu tava comendo. Daí apareceu uma placa, oferece a goma. Eu falei, mas eu vou oferecer o quê? Eu já comi quase todas. Oferece para sua esposa antes que você coma tudo, é tipo isso. Você tem que pegar dele. Acabou o estoque Inove Whey, manda mais. Thiago. Nossa, são muito boas as gominhas, gente. Essas gominhas não aí, tem açúcar. Diabéticos podem consumir e veganos também. São muito, muito boas. A de melatonina, Thiago, no final eu vou te dar um kit. A de melatonina é sensacional. Todas são gostosas. Bom. Já parou? Por que agora você já não mostrava esse kit pra ele? Daí depois a gente volta no assunto. Não, vamos pro final, amor. Vai deixar no final, então tá bom. Vamos vai pro ficar final. ter que esperar. Eu esqueço as perguntas. É assim. É assim. Ô, Thiago, nós estávamos falando agora sobre riquezas e tudo mais. Mas vamos pro nosso lado humano, inclusive as pessoas, os pastores e tudo mais, nós que somos cristãos e tal. A realidade é que todos nós acordamos
procurando ser bem-sucedido no que nós fazemos. Você concorda? Sim, E no fundo, o ser humano sempre quer ser reconhecido aonde ele está. Você concorda? sim. E como explicar isso para quem está em casa? Porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas então agora eu sou cristã, ou eu quero conhecer a Deus, mas eu não posso pensar em ter nada, né? Nem ter minha casa, nem comprar o meu carro, Não, de nem... forma nenhuma. Entendeu? É bom as pessoas entenderem isso, porque se você não tiver uma maturidade, entender exatamente, a pessoa pensa assim, então quer dizer que agora eu não preciso mais lutar para Isso ter é as muito minhas fácil, coisas. Isso é muito fácil de explicar. Porque é o seguinte, todos nós aqui já lidamos com isso. Você sai da sua casa de manhã para trabalhar e você chega no seu trabalho, não tem uma pessoa que não teve que lidar com uma situação de rivalidade, de uma oportunidade desonesta. Todo mundo aqui já lidou com alguma coisa assim, né? A gente não pode esquecer que nós somos o país que pariu uma espiritualidade evangélica onde políticos evangélicos oram pela propina. Nós já vimos isso em rede nacional. Sim. Já vimos isso em rede nacional. Então, essa é a espiritualidade que a gente precisa combater. Não, os caras dentro do presídio oram, rezam Também. pra depois sair e Sim, cometer Tem, absurdos. tem gente recebendo o dinheiro do tráfego, o dízimo do dinheiro do tráfego e orando pelo restante. Tem nós dentro das igrejas orando no domingo, segunda-feira, sendo completamente ímpio. Então, você percebe que essa dificuldade de compreender a nuance, o sutil, né? A diferença entre uma coisa, a diferença entre o precioso e o vil, o santo do profano, né? Então, você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, para se manter durante um tempo, ele teve que costurar tendas, não é que ele fazia isso o tempo inteiro. Houveram momentos onde ele estava num contexto onde a igreja local conseguia sustentá-lo na obra do ministério. Em outro contexto, esse recurso não chegava até ele, então ele costurou tendas. Com certeza ele costurava fazendo uma boa tenda e colocando a tenda à venda e querendo vender o máximo de tenda que ele conseguisse. Mas esse não era o objetivo maior, isso era um meio. Então a grande questão é a gente entender o que é o objetivo maior e o que é o meio. Então assim, o meu objetivo de vida, meu alvo na vida é a vida eterna, é a eternidade, né? Então qualquer coisa que eu vá fazer que comprometa a minha eternidade, entre o que eu estou fazendo e a eternidade, eu fico com a eternidade. Sim. Esse que é o ponto. Se o final, o alvo for a felicidade, eu vou sempre colocar a felicidade à frente da eternidade. E aí vai sempre acabar fazendo coisas erradas. Então eu vou tomar uma decisão na minha empresa que favorece a empresa, me prospera, mas compromete a minha eternidade. Eu vou agir com o meu colega, ou agir no meu mercado, ou agir na minha esfera de influência, que me favorece o meu sucesso, o meu projeto, o meu objetivo, mas compromete a minha eternidade. É o princípio de Gênesis 3, de quando Eva come do fruto. Ela estava pensando somente no momento presente, ela não estava ligando porque ela iria perder. Se nós refletíssemos num caráter bíblico, tudo aquilo que nós estamos fazendo nesse momento, o que custaria na eternidade, a gente já deixa de fazer milhares de coisas. Então, a nossa vida baseia-se nisso, né? E não permitimos que essa nossa natureza caída se manifeste. Exatamente. Então, assim, você vai trabalhar, você vai conquistar, você vai ganhar o seu dinheiro, você vai empreender. Uns mais, outros menos. Sim, normal. Mas você tem um ideal, você tem um alvo, você tem o centro da sua motivação, que é o Senhor. E é viver de modo coerente com o Evangelho. E o Evangelho o tempo inteiro. Jesus nunca chegou para alguém e disse que a riqueza o dinheiro era um mal em si. Ele disse, o amor ao dinheiro é um mal em si. O amor, não o dinheiro. Sim. Então, mas percebe que é uma nuance, é uma diferença. Então, eu posso, se eu tenho vida, se eu quero viver, por que alguém quer ser curado? A pessoa quer viver, né? Então, se eu quero viver para a glória de Deus, eu quero viver tendo a eternidade como meu valor máximo, ou eu vou viver de modo rasteiro, tendo como valor máximo a satisfação só dos meus desejos. Esse que é
É uma diferença muito pequena, Liz. Ela é sutil. Ela é sutil. Quando a gente fala assim, né, sobre o cristianismo e a gente fala de renúncias, muita gente se assusta, né? E fala, nossa, mas eu vou ter que renunciar a isso, vou ter que renunciar aquilo. Mas para toda escolha uma renúncia, né? Para você casar, você vai ter que renunciar a várias outras coisas normais. Para você ter um filho, você vai ter que renunciar a outras coisas de uma vida quando você não tinha filhos. Então, assim, a gente viver o cristianismo é ver cada vez mais parecido com Cristo. E olha a evolução, né? Nós sermos cada vez pessoas melhores. Quantas pessoas não vulgarizam o casamento porque elas estão mais preocupadas com a felicidade do que com a eternidade. Quantas pessoas não jogam fora um casamento de modo completamente vulgar, né? De uma forma leviana, porque se deixou de se preocupar com a eternidade, entende? Sim. É sempre esse o ponto, a gente tem que olhar para a eternidade. A nossa vida está orientada para a eternidade. Então o púlpito da igreja, ele prega, dizendo para as pessoas assim, olha, coloque como o teu objetivo maior, a vida eterna, ou a gente, porque é mais popular, atrai mais gente, junta mais pessoas, a gente está dizendo para as pessoas assim, não, tudo bem, vem aqui, venha ser tão materialista quanto o ímpio, venha ter os mesmos ideais de vida do ímpio, venha desejar as mesmas coisas, mas venha para a igreja porque aqui tem o poder que vai te dar. Lá não, então fica a diferença da nossa mensagem, de uma mensagem secular, né? Ela fica completamente empobrecida, porque a gente está oferecendo a mesma coisa, Ô, Thiago, só que de um jeito diferente. essa questão da experiência mesmo. Agora, sua experiência pastoral, a partir do momento que o que você acabou de relatar, de um evangelho que transforma, um evangelho olhando para a eternidade que transforma um relacionamento. Já ocorreu algum caso dentro da sua igreja de casamentos que estavam destruídos e através da ministração, um casamento que foi transformado? Como é essa experiência pastoral de ministrar sobre vidas que são restauradas? A gente, eu como pastor, eu não gosto de atuar como alguém que diz o que as pessoas devem fazer. Eu gosto de atuar como um companheiro, como um parceiro, né, de jornada. Então, é muito comum quando você analisa, quando você pega um casal com problemas, que muitas vezes as questões seriam facilmente resolvidas com acompanhamento. Eu não estou entrando aqui no mérito que existem, eu já lidei com casais que eu disse, ok, esse divórcio está justo. Já lidei com situações assim, né? Mas também já lidei com situações onde famílias, né? Porque o casal não é só o marido e a mulher, mas o impacto que tem nos filhos era por motivo fútil. E a pessoa já preocupada se ela poderia casar de novo. Nem tinha separado ainda, mas eu posso casar de novo? E o divórcio era completamente fútil. E eu tive que chegar para o casal e falar assim, olha, os motivos de vocês são fúteis e se vocês podem se preparar, porque se depois vocês quiserem casar novamente, eu vou dizer para vocês aqui em nome de Jesus, que vocês estão amando mais o diabo do que a Cristo, porque vocês estão desmanchando o casamento, se separando dos seus filhos por motivos fúteis, por questões de temperamento, por questões mesquinhas, por questões menores. Então, isso está completamente equivocado. Né? Cada caso é um caso. Tem cada história. Eu conheço muitas histórias. 20 anos, né? Histórias que a gente pode contar e histórias que a gente não pode contar. Eu já vivi com gente, quem lida com gente, são muitas histórias, né? São muitas questões específicas. Coisas que a gente nem imagina, né? Agora, o casamento é sagrado. O casamento entre um homem e uma mulher é sagrado. Sobre o que a gente estava falando agora em relação ao crescimento espiritual e tudo mais, como que você vê o desenvolvimento pessoal, né, com a vida cristã? Olha, agora eu estou separado só para o ministério, mas até 2019 eu estava atuando no meu mercado lá em Santos, de logística e comércio exterior, né?
E eu sou formado em administração de empresas e tenho uma carreira nessa área, né, portuária. E, então, ali eu atuei como gerente comercial, diretor comercial. Então, quem vem do mundo corporativo, o desenvolvimento pessoal, principalmente o coaching, né, o coaching, né, eu lembro de estar fazendo a faculdade lá em 96, 97, e a gente já se falava sobre o coach, principalmente porque o coach ele é um treinador, a palavra coach vem do treinador, né, dos esportes americanos, que era um executivo experiente, um empresário, alguém que tinha tido uma carreira bem sucedida, estava maduro e agora ele treinaria novos executivos. Então, quando eu estava na faculdade, a gente passava por processos para admissão, para trainee em empresas e tudo mais. Então, o coach era aquele cara mais experiente que pegava você e te preparava para o mundo corporativo, te preparava ali para... Acontece que com o tempo isso foi surgindo, né? E hoje tem coach para tudo, né? Então vamos dizer o seguinte, que o coach também vulgarizou bastante. Você tem os bons coaches, aquelas pessoas preparadas, que são necessários, que estudaram, que são necessárias, que podem pegar uma pessoa e ensinar para ela produtividade, ensinar para aquela pessoa técnicas de comportamento que vão favorecer os seus negócios. Legal. Isso tudo ok, tá? Tudo ok, tudo dentro. Eu, por exemplo, quando eu estava na empresa, né, eu fiz cursos de rapport, que são técnicas de negociação, de convencimento de cliente. Eu fiz curso de microexpressões, para poder você ter uma leitura quando você está numa reunião, na hora de fechar um contrato. Eu fiz várias dessas coisas. A grande questão é quando você hoje percebe, principalmente na internet, um movimento onde há uma mistura dessa coisa, que é uma coisa mais psicológica, terapêutica, científica num certo aspecto, com aquilo que é espiritual. Por quê? Em busca de quê? Principalmente em busca das atenções, em busca do engajamento. E aí você faz... Só que nessa mistura, você está... Com certeza, a Bíblia acrescenta no coach. Mas o que o coach tem para acrescentar à Bíblia? Nada. Mas daí, então, assim, eu te pergunto até isso porque, assim, eu acho muito válido o desenvolvimento pessoal, né? Claro. Tudo isso que você falou, eu também já fiz e contribuiu muito, assim, para mim. Mas a Bíblia é o meu alicerce. E como você falar de algo sem falar daquilo que Deus faz? Porque por mais que você use todo o desenvolvimento pessoal, ok, você pode se desenvolver, mas foi aquilo que você falou. Se você tiver tudo na sua vida, dinheiro, carreira, entendimento, for uma pessoa super inteligente, sem Cristo, nós não somos nada. Eu vou te falar uma coisa que uma vez eu disse para um jogador de futebol, eu não vou dizer quem, não vou dizer qual é. Eu disse para ele, Jesus não quer teu gol. Não faz o gol e aponta para o céu. Jesus não quer teu gol. Jesus não se importa com teu gol. Eu disse para ele. Teu gol não quer dizer nada. Se você é um mau pai, mau marido, se você não dá testemunho, se você não consegue conter o que você tem nas calças, não dá teu gol para Jesus. É uma vergonha se fazer isso. Está denegrindo o evangelho. Entende? Então, assim, eu pregava muito em cultos para atletas de Cristo, né? Depois não sei por que pararam de me convidar. Eu acho que é por conta de coisas como essa, né? Que eu dizia. E então eu percebi, as pregações eram sempre assim, não, porque Deus vai te dar vitória. Era uma temática envolvida para o jogador de futebol. Sabe? Deus vai te dar vitória, Deus vai te promover. Quando você fizer o gol, dá glória para Deus. Então a mensagem, na cabeça do camarada, ele entendia assim, tudo bem se eu for para prostituição, para farra. Desde que o gol eu dei para ele. Eu dou o gol para Jesus. Entende? Então, essa coisa do terapêutico misturar com a espiritualidade causa esse tipo de confusão. Porque você coloca o resultado do terapêutico como final de um processo de espiritualidade. E não é. Às vezes pode ser o inverso. Entende? Então, por isso que quem é cristão e está envolvido com alguma questão terapêutica, eu, por exemplo, eu estudo filosofia clínica, que é uma técnica terapêutica baseada na filosofia, tá?
Não tenho interesse de aplicar isso, de me tornar terapeuta, é mais pelo desenvolvimento mesmo intelectual, pelos assuntos e tudo mais. Mas se eu for atuar como terapeuta, nesse momento o pastor fica de lado, o pregador fica de lado. A Bíblia vai estar em mim, nos meus valores. Mas a terapia é uma coisa totalmente diferente da palavra de Deus. Quando você vê alguém, quando a gente vê às vezes na internet alguém assim, psicanálise cristã, dá até como assim? Não tem como você conciliar psicanálise e cristianismo. Você pode ser um psicanalista cristão, psicanalista e cristão, pode. Mas nunca vai existir uma psicanálise cristã. É impossível, porque são duas coisas completamente diferentes. Entende? Entendi. Mas de alguma forma também quando você vai atender as pessoas da igreja, né, os membros da igreja, você não acha que tem que ter um pouco também de psicologia no sentido assim, eu preciso ouvi-lo, preciso dar voz para aquela dor, ele, né, que às vezes ele quer dar voz para aquela dor. Olha só, são coisas que são anteriores à psicologia, são coisas que são humanas. A psicologia tem o quê? 2 séculos, entende? Isso já se fazia antes. Então a gente pode dizer que a psicologia ela não está não é o cerne disso, a psicologia. O cerne disso é a empatia, compaixão, é o cuidado, é o pastoreio, é o ensino, são outras coisas, né? E a psicologia ela tem muito a contribuir, mas ela tem que estar num campo separado. Eu subo no púlpito, eu prego a Bíblia. Sim. Não prego psicologia. Sim. Até porque a psicologia, toda hora alguém refuta o que foi dito antes, entende? E como que mudou tanto assim a sua cabeça, né? Porque como você falou, você pregava lá atrás, quando você subia, você pregava uma coisa, né? Que você tinha aprendido com aquelas pessoas diferentemente do que você prega hoje, né? Como que você foi muito machucado pela igreja? Ou o que te acordou? Eu nunca fui machucado pela igreja no sentido de ficar revoltado com a igreja, alguma coisa assim. Eu fui, como eu disse, comecei cedo, né? Eu comecei a pregar em 93, eu tinha 16 anos, ou seja, fazem 30 anos. Então eu comecei a pregar muito novo, bem novinho, e pregava o que estava ali ao meu alcance, no meu contexto. Então até digo uma coisa que é interessante, né? Tudo que eu tinha de literatura à minha disposição era um pedaço muito pequenininho de autores evangélicos. Então assim, o que eu tinha à minha disposição? No meu contexto, Kenneth Reagan, T.L. Osborne, Benny Hinn. Não estou dizendo que tudo que esse pessoal escreveu é ruim. Para mim, não. Tem coisas ok. Mas imagina, no século XX, como aconteceu comigo, eu já era pastor, já tinha 30 anos de idade. E eu nunca tinha lido C.S. Lewis, talvez um dos autores cristãos mais importantes do século. Eu não sabia quem era Francis Schaeffer, eu nunca tinha lido John Stott, porque eu estava numa bolha, eu estava num contexto onde tudo que tinha disponível para mim era uma pequena partezinha de tudo que o evangelicalismo produziu no século. E justamente a parte menos importante, popular, comercial, mas não muito importante, no sentido da produção do pensamento, do desenvolvimento do campo das ideias, entende? E aí quando eu vou e eu percebo que eu estava naquela bolha, aí eu entro em crise. Porque você começa a ver que a pessoa não dava brecha e que nada acontecia na vida dela, como você mesmo falou. Eu tive uma experiência que foi o seguinte, eu fui pregar no Rio Grande do Sul, não fui pregar, eu fui cantar, eu tinha uma banda, né? E eu fui cantar num congresso, tinha um apóstolo pregando, que era muito famoso, e ele tinha acontecido um escândalo no ministério dele, nacional. Um dos ministros que eram ligados a ele tinha confessado publicamente que muitas das experiências sobrenaturais que ele contava e que fundamentavam o ministério eram mentira. Isso foi em 2010, mais ou menos. Então muita gente que lembra dessa época vai mais ou menos... E aí eu fui nesse evento e esse apóstolo estava voltando de fora do Brasil, que ele tinha ficado fora por conta desses acontecimentos. Ele volta e aí numa conversa eu disse para ele assim, fulano, eu percebo, e eu tive liberdade de falar isso com ele por conta do que tinha acontecido. Eu disse assim para ele, eu percebo que na igreja, nos congressos, nos eventos que a gente vai, que eu ia em muitos, né? Todo aquele movimento da adoração extravagante, aquela coisa toda. Não sei se vocês pegaram isso, mas eu vivi isso bastante. Eu disse para ele, as pessoas que eu vejo que mais estão assim
se manifestando, dançando, pulando, imitando o leão, imitando a águia. Eu falei assim, são as pessoas que depois, na vida comum, são mais perturbadas. É uma impressão só minha? Ou isso faz sentido? E ele olhou para mim e disse, faz sentido. Hoje, depois de tudo que aconteceu, eu consigo te dar razão nisso aí. Então eu comecei a perceber que muito do misticismo, e assim, eu não sou cessacionista, eu não sou racionalista, eu não sou anti-misticismo. Mas nós, pastores, principalmente nós que somos carismáticos ou pentecostais, que estamos abertos ao místico, nós também precisamos aprender a aprender o que são os fenômenos da mente, o que é o mimetismo, o que são vários outros fenômenos, a hipnose, por exemplo. Você pode, se você tiver com 500 pessoas numa sala, dependendo da frequência musical que você estiver tocando, você pode colocar mais da metade daquele público em estado de hipnose, de consciência alterada. E alguns podem chamar isso de unção do Espírito Santo, e pode não ser todas as vezes. Meu Deus, então pode ser que a gente esteja sendo hipnotizado. Às vezes. Se você for num show de rock, toda aquela experiência, o fogo, as luzes, o ritmo, o volume, aquilo vai produzir em você até... Gera um resultado, né? Reações como arrepio, como calafrio, uma série de coisas. Você vai se sentir parte daquelas pessoas, igual num culto às vezes. E como saber isso? Porque talvez a pessoa que esteja em casa pensa, nossa, então nem vou... Esse é o ponto. Nem vou à igreja, porque vão me hipnotizar lá. Não. E é essencial que nós estejamos juntos, né, na igreja. O principal ponto, Liz, é esse. Que o Novo Testamento é muito claro. Que é o seguinte, como é que eu sei separar o verdadeiro do falso? Como eu sei separar o precioso do vil, o santo do profano? É simples. Paulo deixa isso claro no Novo Testamento. É o fruto. Você sai daquela experiência amando mais. Você sai com mais amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas semelhantes Gálatas a estas. 5:22. É isso. Entende? Mas se a ênfase tiver no sobrenatural e no místico e não tiver no fruto, é aquilo que eu falo, é a ênfase. Se o que aconteceu no domingo não impactou sua segunda-feira, alguma coisa tá errada. É falso. É falso. É só... Não é como devaneio. você cai, mas é como você se levanta. Exatamente. Então a questão primordial das experiências são os frutos que elas geram em nós. Porque nós vemos Exatamente. pessoas falarem que possuíram experiências com Deus, hoje vivem um cristianismo afastado, dentro dos seus lares, vivendo vida de ímpios. Você pode então, pegar um crente tradicional que não se abre para nenhuma experiência e ele ser extremamente piedoso, santo, né? Te comunica a vida de Cristo. E ele nunca teve nenhuma dessas experiências. Mas também e eu já conheci várias pessoas assim, extremamente místicas e extremamente piedosas. Também existe. Entende? Sim. O cristão tem essa responsabilidade pessoal de ser de tal forma conectado a Cristo que ele nunca se deixa levar apenas pelas aparências, pelo que os outros estão fazendo. Ele está sempre, fazendo esse exercício contínuo de verificação, porque aquele que ama Cristo ama a verdade. Cristo é a verdade. Então, se é uma verdade, eu não posso me satisfazer com o falso. Mas olha que loucura, né? Porque eu, por exemplo, quando eu me converti, foram um pastor e uma missionária que começaram a orar. A gente fez um propósito de quarta-feira de orar em casa. Uhum. Depois que eu fui para a igreja, depois eu tive um sonho com Jesus, enfim. E eram pessoas, assim, que no meio onde eles conviviam e onde eu comecei a conviver, pessoas que quando me encontravam, às vezes, ou encontravam outras pessoas, elas falavam algum tipo de revelação. Então, eu já vi a mesma pessoa que deu uma revelação para mim e que algo aconteceu, e eu não sou presa à revelação, eu não procuro revelação, nada, não fico presa a nada disso, mas já teve pessoas que chegaram e falaram para mim, Lizzy, Deus mandou te dizer isso, isso, aquilo, e realmente isso aconteceu na minha vida. E também, essa mesma pessoa falou algo que, tipo, não tinha nada a ver com a vida da pessoa, de outra pessoa. E como a gente vê isso? Deus usou aquela pessoa ou não usou? Ela, né? Daí eu ficava pensando assim, tá, mas comigo realmente, Deus falou comigo naquilo. Eu posso falar de duas
Duas coisas, então. Primeira coisa, existe um fenômeno da mente chamado leitura fria. Alguns poderiam dizer que é uma técnica. Eu digo fenômeno porque algumas pessoas têm isso de forma natural. Que eu consigo olhar para alguém e com algumas coisas que às vezes nem na minha mente consciente consegue entender o porquê, eu consigo falar coisas assertivas sobre aquela pessoa que eu estou observando. Tem pessoas que têm o dom natural disso, leitura fria, tá bom? Por causa das microexpressões, por conta da linguagem corporal, uma série de coisas, eu sou capaz de ler alguém e dizer coisas sobre ela. Existem muitas pessoas que são charlatões, mas existem outros que têm esse talento natural, uma espécie de habilidade natural. Ela não é mística, mas ela é um fenômeno que também não é racional. É uma coisa tem muito a ver com essa questão nossa humana, né, psíquica, que a gente tem esse elo que existe entre seres humanos, um inconsciente coletivo ou alguma outra coisa que alguém queira chame de outra forma, ok? Então você tem essa coisa, você tem aquela pessoa que tem um talento natural de ler alguém que não necessariamente é um charlatão. E aí ele é evangélico, ele usa isso na linguagem evangélica. Quando ele era de uma religião afro, ele fazia aquilo também, mas como naquela religião se faz. Ok? Tem esse ponto. E tem aquela pessoa que realmente, que Deus usa ela profeticamente, que ela consegue, por algum processo, ela consegue absorver uma mensagem divina ou algo que Deus tem para dizer para alguém e dizer. E okay? ela entregar, e é né? genuíno, e é verdadeiro, pode acontecer. Não é também essa coisa vulgar que a gente vê hoje. Que a questão primordial do protestantismo é que Deus fala de maneira inerrante, a forma usual de Deus falar é por intermédio da palavra. Agora, as outras formas, nós não temos como validar, a não ser por intermédio das escrituras. 1 Então, Coríntios 14, Paulo vai dizer assim, né? Que ele vai dizer assim, ó, você tem um incrédulo, ele entra na congregação, alguém fala uma palavra dessa para ele, revela o segredo do coração, é o que Paulo diz, Sim. e ele se rende. Ok, isso acontece também, mas olha o que eu vou te falar. Mesmo que seja genuíno, mesmo que seja verdadeiro, não é meu dever acreditar. Não é. Primeira reação de um crente maduro pode ser o maior profeta do mundo. Primeira reação do crente maduro é: ok, vou julgar, vou olhar. Porque o Novo Testamento, a doutrina apostólica diz: julgai as profecias. Porque é o seguinte, olha só. Se eu acredito que o Galego é um profeta que nunca erra, que qualquer coisa que ele diga sai da boca de Deus, naquele momento eu fiz dele um Deus. E naquele momento ele pode se tornar um diabo para mim. Porque ele vai dizer coisas para mim, já contando com o peso da autoridade de que ele não erra diante de Deus. Olha como essa relação pode se tornar demoníaca. Por isso que Jesus, o tempo inteiro, vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. Ele fala várias vezes. A Bíblia diz o seguinte: crereis nos profetas e prosperareis. Mas ao mesmo tempo ela diz: cuidado com o falso profeta, entende? Sim. Existe uma tensão entre as duas posições. Se você é só crédulo, você está totalmente errado. Você vai provavelmente se prejudicar muita gente. Até porque se ele falou que vai acontecer e ok, descansa que se for para acontecer, vai acontecer. E se você for só incrédulo, você também está numa posição que é contrária à Bíblia, porque você está dizendo que Deus não pode fazer aquilo que Deus falou que ele faz quando ele quer. Então, onde é que está o ponto de um cristão maduro? É o seguinte: não, eu considero as duas possibilidades. Tanto Deus pode estar falando, como Deus, ou esse cara pode ser um mentiroso, ou ele pode estar sendo enganado, ou ele gosta de mim e quis me dizer uma coisa boa. Porque nós somos chamados a crer na verdade, e a verdade é a palavra de Deus inerrante. Agora, nós não seremos condenados, chegar lá no céu e falar assim: você não acreditou no que Tiago falou? Ele disse que tinha acabado de ver Jesus, e Jesus, de fato, tinha aparecido a ele, tinha visto anjos, era Deus, mas não vai acontecer isso. Eu fiz uma experiência uma vez, eu era pastor de jovens, né?
E eu tenho meus amigos lá de Novo Hamburgo, o Anderson e o Robson Lima, lá do Catch the Fire de Novo Hamburgo, são meus amigos há muitos anos, né? E eu fui dar aula lá na escola de ministérios, né? É uma escola carismática, né? É o Catch the Fire, né? E eu voltei para Santos, animado com algumas coisas que eu tinha visto lá. E eu falei, juntei os jovens da igreja, isso em 2010, talvez, quase uns 15 anos atrás. Falei, gente, é o seguinte, eu estava lá em Novo Hamburgo, eles tinham uma escola lá profética e tal, eu vi algumas coisas lá e eu quero ver se funciona. Vamos experimentar isso aqui. Peguei a moçada da igreja, a gente fez um período de oração, eu falei assim, olha, todo mundo vai ficar quieto aqui. Quando Deus falar com alguém, aquilo que você achou que Deus falou com você, joga aqui para fora, sem julgamento. A gente vai tentar entender se isso pode acontecer mesmo. Aí ficou ali, meia hora, 40 minutos, ninguém teve coragem, né? Aí eu falei assim, agora a responsabilidade é minha, né? E eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu coloquei esses jovens aqui nessa situação, né? De tentar entender os dons, tentar entender, né? De uma forma bíblica Mas, e agora? Será que o senhor pode falar comigo isso? Pode fazer em mim, né? E eu ali, não lembro exatamente quanto tempo passou, e aí eu ouvi uma voz audível no meu ouvido e disse um nome, Rogério. Acende a luz, Rogério. Para com essa bagunça aí na sala. Eu vi um nome assim, Rogério. Aí, ok, beleza. Aí nós ficamos ali, eu fiquei com aquilo, mas eu fiquei cabreiro. Eu não sabia. E aí eu falei assim, olha, alguém aqui precisa de uma oração? Alguém precisa de uma oração? Uma moça chegou e falou, eu quero uma oração. Senta aqui, vamos orar por você. Aí nós começamos a orar por ela. Era uma moça da igreja, né? Aí eu tinha ficado com aquele nome na cabeça, mas passou, né? E a gente estava orando por ela, assim. E quando estávamos orando por ela, eu ouvi de novo, Rogério. Como se estivesse me chamando a atenção, assim, Rogério! Tipo assim, você não vai falar? Aí eu cheguei para ela e falei assim, olha, pode ser uma bobagem, pode ser uma coisa da minha cabeça, eu não tenho certeza do que eu vou falar para você, mas antes de te chamar, eu ouvi um nome. E agora, quando você estava aqui, eu ouvi gritar um nome na minha cabeça, dentro da minha cabeça. E ela estava olhando para mim e eu disse assim, o nome é Rogério. Quando eu falei Rogério, ela caiu no chão em posição fetal, começou a chorar. Levou uns 15 minutos para ela se acalmar. Aí eu perguntei, quem é Rogério? O que é Rogério? Ela disse assim, eu tenho um primo desaparecido há 5 anos. E o nome dele é Rogério. Ele é como um irmão para mim. E eu vim para cá angustiada por causa do Rogério. Aí eu falei, gente, eu não sei o que... O que Deus quer com o Rogério, você vai encontrar. Eu só sei o seguinte, vamos orar por esse Rogério aí. É. E nós vamos pelo Rogério. Agora, olha o que foi interessante, né? Mas acabou que ninguém falou nada dos que estavam ali, só você que falou isso daí. Hoje eu não lembro mais se aconteceu mais alguma coisa, mas é por isso que eu não tenho uma posição extremista. Porque como eu conheço os dois lados. Eu conheço a galera charlatã, que tá por aí fazendo estrago. E sei que os fenômenos de Deus, eles podem acontecer. E agora, escutar Rogério, escutar 3366583221... Eu gostaria de poder escutar os números da Mega Sena. E aí? Então, mas é por isso que eu digo. Eu não, de forma nenhuma, eu digo, Deus não faz. Deus não pode mostrar o RG de alguém. Não, Deus pode. Agora, Deus está mostrando o RG toda semana. Entende? Toda hora. E por que o RG? A hora que a pessoa quer. É. E por que isso só se tornou comum agora? Com Google, reconhecimento facial, historicamente. Gente, mas a pessoa descobriu o RG de uma pessoa que vai na igreja também, ela teve que trabalhar muito pra isso, mas né? Você já viu Não, claro que não, é muito fácil. Se você tiver uma equipe... Você já viu aqueles negócios... Já passou várias vezes na televisão de pessoas que ficavam em tendas e colocava a pessoa e começava falando assim, você é tal pessoa, como se fosse uma vidente. Eu vou pregar no confronto. Abro as redes sociais, tem um monte de gente lá no confronto que eu vou achar o nome, sobrenome, o RG, o pai CPF, da mãe, nome do pai da... Se tem cachorro, se tem gato, se não tem. Com rede social, esses fenômenos só se tornaram assim, comuns por conta
da internet, da rede social e do Google. Nossa, se alguém falasse pra mim no culto Lise, Deus mandou te falar que você tem 3 cachorros, eu ia ficar impressionado, eu ia falar a verdade. Mas alguém pode ter pesquisado na internet. Você não vai, porque na hora da emoção, né? Você está... Não, o pior é quando a pessoa vai no culto, por exemplo, eu tô em dúvida de trabalho, se eu devo sair do meu trabalho, se eu não devo aceitar. Aí você vai lá e alguém chega e fala pra você, ó, Deus mandou te dizer que você vai assinar uns papéis. Porque eu já ouvi isso de um monte de gente. Aí você não sabe se você tem que pedir demissão, se você vai assinar os papéis pro emprego novo. Você sai de lá com mais dúvida ainda. Uma vez o meu filho me fez uma pergunta que me levou a pensar. Ele falou assim, pai, por que hoje a gente lê aqui na Bíblia e os apóstolos estavam aqui, cura um, ressuscita outro e tal, e tal, e tal. Por que hoje, nos dias de hoje, a gente não vê ninguém fazendo isso? E olha só, a pandemia escrachou isso, né? Sim. Porque assim, foi alguém esvaziar alguma UTI? Não apareceu ninguém para esvaziar uma UTI. Né? Não apareceu ninguém para dizer assim, ó, dia tal, tô indo na UTI do hospital tal, vou lá esvaziar. E nem chegou antes para avisar que havia pandemia também, só para fazer um estoque. Exatamente. Com dom de cura, no caso, você diz assim. Né? Exatamente. Então, e aí meu filho fez essa pergunta. Pai, e eu parei para pensar, né? E eu não sei se essa resposta responde tudo, mas responde um pouco, responde uma parte da questão. Hoje, se surgisse um homem que pudesse sair pelas ruas fazendo o milagre que ele quisesse, a hora que ele quisesse, esse homem seria capaz de fazer isso sem transformar isso num negócio? Numa empresa? Num ministério internacional? Deve ter alguém que sim, né? Será? Talvez. Eu acredito que sim. Talvez. Outra coisa, se surgisse alguém assim hoje, na nossa sociedade, com mídia de massa, esse homem seria... Qual seria o limite para esse homem? Ele seria presidente? Ele seria o quê? Entende? Assim, e eu quero deixar bem claro que para quem está assistindo, assim, que nós acreditamos aqui, todos nós estamos aqui, a gente acredita que Deus pode fazer todas as coisas, a gente acredita nos milagres, na manifestação do Espírito Santo, mas é tão sério isso que a gente está falando e o que o Thiago presenciou, acho que mais você ainda, nem vou falar muito por mim, é que ele hoje sabe distinguir o que realmente é verdadeiro e o que não é, mas existem muitas pessoas sérias, muito sérias dentro da igreja, sabe? Não, na verdade... Então vá à igreja e olhe para Jesus, vá para a Bíblia, olhe aquilo que Deus fez, aquilo que Ele nos deixou escrito e não deixe nunca de crer no poder de Deus, porque Ele tem sim o poder de transformar a sua vida e todas as coisas. Mas isso é uma coisa que eu vou falar para você. Nós devemos ir na igreja e olhar para Jesus. Mas o Novo Testamento faz severas advertências que nós não podemos olhar só para Jesus. Se eu estiver andando com um galego e o galego se tornar alguém que está mais comprometido com as obras das trevas, né? Há várias advertências apostólicas para eu me apartar do galego. Com certeza, então, mas assim, nunca de Jesus. Nunca de Jesus. O que Sim. acontece é o seguinte, a pessoa está num contexto podre. Sim. Certo? Aí ela fica lá, vou olhar só para Jesus. E o apóstolo Paulo diz em Efésios, não vos tornais participantes das obras infrutíferas das trevas. Não, isso com certeza, mas então, é porque muita gente desiste da igreja, né, sim. Thiago? Porque o pastor pecou, então Sim. eu nunca mais vou na igreja. Não, de jeito nenhum. Não, nesse sentido. Mas é o seguinte, o pastor pecou, dependendo da situação, sai fora. Ah, não, troca, claro. Eu claro. Vou ficar aqui olhando para Jesus, meu pastor está completamente Com certeza. perdido e eu vou ficar olhando só para Jesus. Não, você tem Sim. que tomar o seu rumo e deixar o pastor lá no rumo dele também. Eu digo isso mais no contexto de falsos profetas, Sim, né? sim, De pessoas que às vezes estão lá, não são idôneas, realmente não estão em Cristo. E com certeza a gente deve pensar assim, mas assim, não se afaste do Senhor. Nunca. Sabe, não se afaste do Senhor, então procure algum outro lugar que seja sério, né? E não se afaste do Senhor. Pesquisar uma igreja saudável, sempre estar em busca de uma igreja saudável, bíblica, isso, né? Uma igreja assim decente, criteriosa. As pessoas têm que ter critério. Eu vou levar meus filhos numa igreja, eu tenho que saber o que essa igreja ensina, qual é o procedimento, qual é o comportamento. Por exemplo, se a liderança dessa igreja cometer sérios pecados, quais são as
contrapartidas dessa igreja com relação a esses pecados? A igreja vai tratar esses pecados? Ou isso vai ficar sendo colocado embaixo do tapete? Ou isso vai... Sabe, a gente precisa ter critério, porque se nós temos critério, a gente minimiza o erro, minimiza o efeito sobre os nossos filhos, né, de uma igreja que às vezes está corrompida. É importante também ter esse olhar. Mas eu entendi 100% o que você falou. A gente olha para Jesus no sentido de nunca desistir da fé. Isso. 100% concordo. 100%. É muito importante, né? Olhar para a palavra e saber que ela determina quais são as experiências que vêm de Deus. Não sou eu, Sim. o guru, que vai determinar Sim. qual experiência é de Deus ou não é. Então, a suprema resolução de nossas vidas está embasada na palavra, né? Nossa única regra de fé e prática. Mas oramos para que todos vocês tenham experiências com Deus, para que Deus possa se manifestar na sua vida de maneira genuína, clara, para que você possa ver que o Deus do impossível habita na nossa vida, que éramos todos mortos em nossos delitos e pecados, até que Cristo nos encontrou, nos fez enxergar a sua maravilhosa luz, que a palavra de Deus possa trazer luz à sua vida. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi muito bom. Foi gostoso. Passou muito rápido, né? Passou muito rápido. Nós costumamos dizer que o podcast, no final das contas, o Positivamente, traz a experiência da nossa casa. Aquela experiência que nós sentamos, conversamos com amigos, temos ideias, às vezes, contrapostas, às vezes que caminham na mesma direção, mas o centro da nossa fé é Cristo e nós conseguimos compartilhar disso. E gostaríamos que todas as experiências que são relatadas aqui possam marcar a vida de vocês, estimularem a buscar a fé, conhecer as Escrituras, para conhecer esse Deus ao qual se fez homem, se revelou por intermédio da sua palavra. Chegou a hora. Essas honras, minha digníssima Chegou a hora de eu te dar os multivitamínicos Que legal. maravilhosos. Tiago, da Inove Way, que é nosso parceiro. Eu tomo em casa, são maravilhosos. Aqui tem de tudo, olha aqui, ó. Olha que legal. Ele que já lindo. provou, já gostou? Muito bom. São muito bons, né? Esse daqui é pra cabelo e pele. Ah, amor, você tá de brincadeira, né, amor? Vou levar pra Amor, você Marie. cometeu. Ué, e Não, a vai, barba, não, agora. gente? Ah, E bom, as mas você unhas? agora vai virar meme. Você oferece um negócio de cabelo pra ele, mano. Gente, mas ele tem Ah, família. Não dá, amor, não. Mas os meus Você filhos vai têm falar a cara bastante da A barba. cabelo. próxima vez que você vir aqui, você vai vir cabeludo, ó. Aí já Vai ter uma estourou. franja aqui pro E lado. 9-Way, mano, se ele vier cabeludo, mano. Uma franja. Não, se eu vai vir, vier cabeludo, a gente sai pelo Brasil inteiro. Não, aí acabou. Aí Fazendo vai falar da culto das pessoas experiência. crescerem o cabelo. Não, nem precisa, é só goma. É goma pra todo lado. Ó, esse aqui é melatonina, maravilhoso. Cúrcuma, que é anti-inflamatório, é super benéfico. Esse é multivitamínico e esse aqui pros kids, tá? Para suas crianças, Show. que ó, é uma maravilha, porque as crianças são muito difíceis Show. de tomar. Os meus amam. Que legal. São gummies, sem açúcar. Pode cuidar muito bem da sua saúde, Obrigado, viu? Que legal. Que legal. Fico muito feliz. Obrigado. Obrigado mesmo. Queremos te agradecer pelo seu tempo, por você vir aqui conversar com a gente, conversar com quem está em casa, né? Eu sempre falo que quem veio e quem está assistindo não é por acaso, que realmente Deus tem uma mensagem para passar, né? Através desse podcast do Positivamente, não é sobre nós, e sim sobre Deus, sobre aquilo que Ele faz, sobre aquilo que é capaz de fazer, aquilo que Ele pode mudar a todo momento e quando Ele quiser. E nós sempre acabamos com uma oração, e hoje o Galego vai orar por você que está aqui com a gente, você que está aí na sua casa, da onde quer que você esteja assistindo esse podcast. Quero pedir para que você siga aqui o Positivamente, que você compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas que você conheça, seus amigos, seus inimigos, com todo mundo, né? Porque nós precisamos levar o reino de Deus para a casa dessas pessoas, para a vida dessas pessoas, e você é participante disso, então compartilhe com o maior número de pessoas para que o reino avance. Amor, você ora? Por favor. Antes da oração, nós fazemos 5 palavras, do quais você pode fazer uma devolutiva, como uma frase, como um pensamento, como apenas uma palavra, mas que isso possa retratar a essência da sua fé. A primeira palavra é Escrituras. São sagradas e são eternas. A segunda palavra é fé. Fé é meu combustível. Graça, Graça, acesso, Cristo,
O tudo. Deus. O Pai. Amém. 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 É isso. É isso. Que você tenha sido abençoado com mais esse episódio do Positivamente. Nós agradecemos a audiência, nós agradecemos o tempo que vocês têm destinado a escutar esses momentos de conversa que nós temos aqui. Sabemos que o tempo é aquilo de mais valioso que nós temos. E não importa quanto você tenha vivido. Agora, olhe para frente sabendo que novas coisas estão por vir, principalmente se foi hoje que talvez você tenha enxergado a luz de Cristo brilhar na sua vida. Que essa luz possa ressignificar tudo o que passou, sabendo que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu gostaria de orar por todos vocês, orar por esse programa que tem abençoado milhares de vidas. Recebemos testemunhos, recebemos relatos de pessoas que foram impactadas pelo Evangelho, que ficaram impactadas por essas conversas e buscaram a verdade, e a verdade as libertou. Então você também pode ser liberto disso. Você também pode ser curado emocionalmente, fisicamente. Não há limites para aquilo que Deus possa fazer. Ele usa pessoas imperfeitas para isso, como nós somos. Mas nosso Deus é perfeito, Ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos e imaginamos. Então, se você tem alguma causa de oração que você possa, onde você estiver, se entregar a Deus e colocar nas mãos dEle, que só Ele pode fazer. E depende de nós. Senhor Jesus, nós louvamos Teu santo nome. Louvamos Teu santo nome pelo sacrifício da cruz. Morreste por nós quando éramos meros pecadores, Pai. Antes da fundação do mundo, Tu já entregastes a vida por nós, Pai. Tu já saberia como seríamos filhos desobedientes. E hoje nós estamos aqui clamando por Ti, clamando por socorro, clamando pela dádiva da vida que só pode ser encontrada em Ti. Nós oramos por todas as pessoas que carecem do Seu amor, Pai. E a humanidade carece do Seu amor. Então abra os olhos, Pai. Quebrante os corações, destampe os ouvidos, fazendo com que a sua luz penetre as mais densas trevas. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que nela há, não permita que os seus filhos andem vagando pela terra de maneira desorientada, que eles possam ser conduzidos pela luz da Tua palavra, que a Sua palavra seja lâmpada para os pés daqueles que estavam antes perdidos, até que encontraram a Cristo. Amém. Traga cura, traga paz nestes lares, Pai. A esperança da vida eterna. Em breve os olhos se fecharão para o tempo presente e se abrirão para a eternidade. É isso que nós cremos, Pai. Em nome de Cristo Jesus, nos abençoe. Amém. 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 Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Obrigada, Jesus.